E será no último capítulo da novela Renascer que os grandes acontecimentos vão acontecer. Depois de revelar a Morena, que é filha de Jacutinga, Lilith ficará à procura de seu pai. Lilith ficará frente a frente com ele, depois de uma investigação feita por Kika. Não pode ser. Você é meu pai. Zé estará na cadeira de rodas e receberá a visita de Maria Santa. Ela fará uma revelação chocante ao pai de João Pedro. O homem ficará em choque e fará um último pedido à mãe de seus filhos. E Marçal reaparecerá no último capítulo. Um mistério da novela guardado a 7 chaves. Marçal aparecerá diante de um túmulo e o grande desfecho envolvendo o Egídio. A casa do homem será invadida por uma pessoa misteriosa, a qual dará fim na vida do pai de Sandra. E somente na última cena da novela será revelada quem foi a pessoa a qual acertou o Egídio. Sandra ficará frente a frente com ela e tomará uma atitude inesperada. E ainda tem uma decisão radical de Teca. Ela e Pitoco irão surpreender Zé Inocêncio com um pedido assustador. E depois de passar a novela toda no sofrimento, a alegria na vida de Tião está longe de acontecer. Um final arrepiante. Tião terá sua fé colocada à prova. E ainda teremos casamento, briga no altar. Você ficará sabendo também com quem Ritinha ficará no final da novela Renascer. E depois de se sacrificar para poder ficar perto do seu filho e de Eliana, Damião não terá um final feliz. Ele será surpreendido por um homem. E a novela mostrará que o castigo tarda, mas não falha. Inscreva-se no canal e deixe o like no vídeo. E tudo acontecerá no último capítulo da novela Renascer. A essa altura da trama, todos saberão que Lilith é filha de Jacutinga. E agora o seu próximo passo é saber quem é seu pai verdadeiro. A mulher irá contratar os serviços de Kika para fazer essa descoberta. Kika começará uma investigação secreta. Depois de cruzar dados, a moça terá uma pista. Não pode ser. Essa pessoa é o pai da Lilith. Meu Deus do céu. Ela vai cair para trás quando souber disso. E enquanto isso, Teca e Pitoco decidirão ir embora da fazenda de Zé Inocêncio. A dupla, mais Cacau, irão partir para sempre. E o último capítulo reserva fortes emoções mesmo. Tudo isso porque durante o velório de Inácia, Zé Inocêncio na cadeira de rodas fará uma revelação. Tudo isso porque pouco antes do velório, Inácia terá uma visão assombrosa. Na visão, ela verá quem tirou a vida de Belarmino, completamente em choque com a descoberta. A mulher fala: Minha Nossa Senhora, foi ele! Foi ele! Agora sim eu entendo! A mulher terá um surto. Inácia ficará transtornada e dirá a ela mesma que precisa ver isso de perto. Por isso ela decidirá ir até o local onde Belarmino teve o seu fim. E ao chegar no local ela terá certeza do autor. Foi ele mesmo. Foi ele. De repente o Bumba aparecerá. E ao vê-lo Inácia grita: Meu Deus do céu, para! Para! O Bumba irá derrubar Inácia, que irá bater a cabeça. Ela será encontrada por João Pedro, que em choque com a cena irá acudi-la. Inácia ainda estará respirando e revelará ao filho de Zé Inocêncio sobre a visão que teve. Ela contará quem foi que deu fim em Belarmino. Pasmo com o que escuta, o rapaz fala: Eu jamais podia imaginar uma coisa dessas. Eu jamais podia imaginar que foi ele, Inácia. Depois disso, Inácia irá fechar os olhos para sempre. E a partida da governanta irá comover todo o povoado. Na sala de Zé Inocêncio acontecerá o velório. Todos irão beber o corpo dela. Zé surpreenderá todos com uma revelação. Se não fosse Inácia do meu lado esse tempo todo, eu confesso a vocês que não teria chegado onde cheguei. Eu confesso que não teria suportado a ausência da minha Maria Santa. Pastor Livre irá abençoar. E ainda nesse capítulo, você verá o que vai acontecer com João Pedro e Sandra. Ela chegará no hospital para dar à luz ao filho do rapaz. E quando tudo parecia normal,
novamente algo surpreendente vai acontecer. O médico aparecerá e dará uma notícia surpreendente. A minha equipe examinou rapidamente a paciente e descobrimos, Sr. João Pedro, que em vez de um filho, ela está esperando 2. A dupla irá comemorar e se prometer um ao outro que irão ficar juntos para sempre. Mas João Pedro ainda tem uma missão. Ele ouviu da boca de Inácia quem foi que tirou a vida de Belarmino. Por isso, ele correrá para avisar Zé Inocêncio, que na cadeira de rodas escutará da boca do filho quem foi o autor. Foi ele, painho. Inácia me contou que foi ele. Zé Inocêncio ficará boquiaberto e dirá que isso não pode ser. Mas João Pedro diz que pode ser sim. Ele fez isso sim, painho. E depois foi no velório de Belarmino. Zé Inocêncio dirá que se lembra muito bem. É mesmo, filho. Realmente. Ele teve naquele velório. Mas talvez a gente nunca consiga provar isso. A não ser que ele confesse que deu fim em Belarmino. João Pedro dirá que talvez isso não seja necessário. E nesse momento, a cena da novela será cortada. Aparecerá Bento pedindo Kika em casamento. Chega de enrolação, Kika. Eu quero me casar com você e ter uma penca de filhos. Kika dirá que aceita. Mas mudará o tom da conversa, dizendo a ele que precisa esclarecer uma coisa. Eu descobri quem é o pai daquela moça. Eu descobri quem é o pai biológico, da Lilith. Bento perguntará por que do suspense e pedirá a ela que revele de uma vez. Mas a advogada fala. Eu sinto muito, Bento, mas esse assunto é extremamente confidencial. Eu prometi a Lilith que iria revelar somente a ela. Bento dirá que não está entendendo, mas acabará concordando com sua futura esposa. Depois disso, a advogada correrá falar com Lilith. Lilith expressará que está ansiosa e que não aguenta mais para saber quem é seu pai biológico. Kika explicará que investigou, que não foi fácil, mas que chegou ao resultado final. E que o pai dela está mais perto do que ela imagina. E a advogada mostrará um laudo da investigação. Lilith irá ler e descobrirá quem é seu pai. Não pode ser. Mas como? Eu jamais podia imaginar que ele é meu pai. De repente, Norberto aparecerá. Com os olhos cheios de lágrimas, Lilith olhará para ele. Rashid também entrará pela outra porta. E ela também olhará para o homem. Os dois irão se perguntar o que está acontecendo. Kika pedirá licença e Lilith irá revelar que Norberto é seu pai. Rashid irá comemorar enquanto o dono do bar quase cairá duro para trás. Mas depois Lilith explicará toda a situação e ele entenderá perfeitamente. Enfim, ele se dará conta que não foi à toa que foi ele quem encontrou Lilith e que a trouxe para o povoado. Dona Jacutinga se foi, mas me deixou o maior presente de todos, uma filha. Enquanto isso, João Pedro e Zé Inocêncio contarão ao delegado a revelação de Inácia. O delegado ficará sabendo quem foi que tirou a vida de Belarmino, mas diz a Zé e a João Pedro que não tem provas. Ressalta que precisaria de uma confissão. E a essa altura da trama, Damião e Eliana já terão feito um teste de DNA. E descobrirão que o filho dela é de Damião. E Egídio passará a desconfiar que está sendo feito de tonto. Damião e Eliana estarão preparando uma armadilha para Egídio. De hoje, Egídio não pode passar, Damião. Tá na hora de você me mostrar do que é capaz. Damião dirá que ainda não fez nada porque ela impediu. Você mesmo disse, Eliana, que primeiro queria se casar com aquele coronel Pica-Pau. Mas já que você insiste que é pra dar fim nele, então seus desejos é uma ordem pra mim. Os dois pensarão em uma forma de não levantar suspeitas, até porque tem Sandra no meio do caminho. E se ela descobrir tudo, eles poderão se dar mal. Eliana dirá que vai distrair Sandra e pedirá a Damião que invente um problema em um dos galpão e arraste Egídio para lá. Eu vou fazer com ele, Eliana, a mesma coisa que ele fez com Marçal. Vou fazer ele virar pó, virar fumaça. Já Egídio estará comemorando ter colocado Zé na cadeira de rodas. Eu deixei Zé Inocêncio inútil para sempre, mas eu não vou descansar até ver ele embaixo de 7 palmos de terra.
E agora tá muito mais fácil de pegar aquele boi. Ele tá sozinho naquela casa, não tem mais aquela governanta chata. De repente Egídio verá um vulto passar. Ele olhará para trás, assustado, e grita: "Quem tá aí? Eu perguntei quem tá aí. Responde, ou vou meter-lhe chumbo." Egídio começará a olhar para os lados. Andará por tudo que é canto. O vulto passará novamente por trás dele. E completamente sem paciência, o homem grita mais uma vez: "Quem tá aí? Eu perguntei quem tá aí." Egídio começará a apontar para tudo que é lado, e o suspense de quem está tentando dar fim nele seguirá. Uma sombra aparecerá na parede. Egídio dará um disparo. "Eu falei que ia meter-lhe chumbo. Quem tá aí? Aparece, for homem." De repente o coronel será atingido por trás e cairá ali mesmo. Zé Inocêncio receberá a notícia de que Egídio se foi. Sandra lamentará a partida do pai, mas fará questão de investigar a fundo para descobrir quem foi o culpado do fim dele. "Eu sei que meu pai não valia nada, João Pedro, mas isso não dá o direito de ninguém entrar na casa dele e fazer o que fizeram." Ela irá suspeitar de João Pedro. João Pedro será firme e direto com ela. "Eu confesso, Sandra, que até já tive vontade de dar fim no seu pai. Mas eu sabia que cedo ou tarde alguém ia fazer isso com ele, até porque seu pai tem muitos inimigos. Você mesmo sabe que ele não é flor que se cheire." Sandra irá concordar com João Pedro. E depois de fazer várias investigações, o delegado chegará a uma conclusão. Dirá já saber quem deu fim em Egídio. Enquanto isso, Dona Patroa doará parte de sua herança para Tião. O homem estará plantando em uma área invadida terras as quais eram de Egídio, e será surpreendido pela mulher. Ela dirá que aquele pedacinho de terra é pouco para ele. E Tião pergunta como assim. Será então que a mãe de Sandra revelará ao homem que já falou com Kika para doar parte de suas terras para ele. Enfim, Tião, Joana e seus filhos terão tão pedacinho de terra o quanto sonhou, e que agora é um pedação de terra. O delegado reunirá Sandra, João Pedro, Zé Inocêncio, Kika e Bento. "A pessoa que invadiu a casa de seu pai, Sandra, conhecia muito bem, tanto que não tem sinal de arrombamento nem nada desse tipo." O delegado olhará para Zé, e o homem dirá que não foi ele. "Você nem adianta olhar para mim, delegado. Olha só o meu estado, eu tô numa cadeira de rodas. E tô aqui por causa de Egídio Coutinho. Mas eu não tinha a mínima condição de invadir a casa dele e fazer o que fizeram. Que, aliás, Sandra que tá aqui que me desculpe, foi bem feito, já tava mais do que na hora." O delegado dirá que não é nada disso, que não está desconfiado dele. E explica que a pessoa que entrou na casa de Egídio deixou a marca dos calçados. E que será através dessa marca que irá esclarecer tudo. De repente, escoltado por um de seus homens, entrarão na casa de Zé Inocêncio, Mariana e Damião. João Pedro perguntará o que está acontecendo, e o delegado explica que foi um deles quem acertou Egídio. O homem da lei pegará o celular e no aparelho verá o formato da pegada. "Aqui nesse celular já foi descartado muita gente dessa investigação. E aqui nesse celular tem a marca certinha do pé de Mariana ou de Damião. Um deles foi quem entrou na casa de Egídio naquele dia. Um deles, Sandra, é culpado pelo que aconteceu com teu pai." Angustiada, Sandra dirá que tanto Mariana quanto Damião tinham motivos suficientes para apagar Egídio, e que não está espantada com a presença dos dois. Zé irá interromper e perguntar a Mariana se foi ela quem acertou Egídio. E a moça resmunga: "E se fosse Zé? Que mal que teria isso?" João Pedro perguntará se foi Damião, e ele também resmunga: "Se foi eu, Joãozinho, já foi tarde, porque isso já era mais que merecido para aquele coronel pica-pau." A dúvida permanecerá no ar, e Sandra dirá ao delegado que não aguenta mais. "Ande de uma vez, delegado." Rapidamente o homem da lei irá analisar, e dirá a todos que foi Mariana. Sandra ficará chocada, mas ao mesmo tempo irá compreender a moça. Mariana explicará ao delegado que só fez isso porque ele mesmo não conseguiu impedir que Egídio fizesse mal. "Aquele coronel, delegado, deu fim em Venâncio, deu fim em Marçal.
Acertou Zé Inocêncio, deixou ele aí nessa cadeira de rodas. E o senhor não fez nada. E então, eu achei mais que justo, muito mais que justo, fazer o serviço nele. Eu tenho certeza que se eu não fizesse isso, aquele coronel Pica-Pau ia invadir a casa do Zé, para dar fim nele também. João Pedro irá concordar com Mariana. Ela será algemada ali mesmo. O delegado verá Damião saindo. E grita: espera, Damião. Eu não lhe dei ordens nenhuma para sair. Damião irá ficar cabreiro e perguntar o que está acontecendo. E o delegado avisa: você está preso, Damião. Eu andei investigando seu passado. Revirei a sua vida de ponta cabeça. E adivinha o que eu descobri? Descobri que por onde você passa, pessoas ficam pelo meio do caminho. Tem um relatório completo, Damião. Damião também será algemado. João Pedro revelará a Sandra que foi Egídio quem deu fim em Belarmino. Tem até uma foto, Sandra. Ele estava no velório. Ele estava no velório de Belarmino escondido. Ele foi beber o corpo de Belarmino. E os dias irão se passar. E Zé Inocêncio receberá a visita de Maria Santa. A mulher descerá do céu para revelar o último pedido. Chegou a hora, Zé. Chegou a hora de você vir comigo para junto de Venâncio. A sua missão aqui na terra está cumprida. Zé encherá os olhos de lágrimas, se perguntando se chegou o seu fim mesmo. Maria Santa dirá que ele pode acreditar sim. Venâncio também aparecerá através de uma luz, estendendo a mão ao pai de João Pedro. Vem, painho. Vem que eu e maninha estamos esperando por senhor já faz tempo. Zé sumirá na luz. E no casamento de Bento e Kika, Lu irá desejar ao casal que tenham uma linda lua de mel. E diante do túmulo de Egídio, Marçal aparecerá. Eu não morri, coronel. Pena que você já se foi. Eu vim para lhe buscar. E a novela Renascer irá terminar com a cena de João Pedro e Sandra. E eles terão mais uma filha, que terá o nome de Maria Santa, dada por João Pedro. Você gostou que todos os mistérios foram revelados e que João Pedro deu o nome à sua filha de Maria Santa? Você entendeu por que Norberto é pai da Lilith? Você gostou que Mariana deu fim em Egídio e que Maria Santa apareceu junto com Venâncio para levar Zé Inocêncio? Sabendo de tudo isso que aconteceu, qual nota de 0 a 1000 você dá para a novela Renascer? Deixe o seu voto nos comentários que eu vou ler um por um. Inscreva-se no canal e clique no botão de gostei.